Aqui rapidamente. Iniciando então mais um dia do nosso trabalho, nós vamos para o nosso livro Céu e Inferno, segunda parte, Exemplos, capítulo 6, Criminosos Arrependidos. Nós vamos para o Espírito Lemer e Benui, né? São esses dois casos que nós vamos estudar hoje, para que continuemos então a sequência, né, dos estudos dessa categoria. Vamos lá então. Espírito Lemer, condenado à pena de morte pelo Tribunal Criminal de Esne e executado no dia 31 de dezembro de 1857, evocado em 29 de janeiro de 1858. Nós vimos no nosso caso anterior o espírito que tinha sido evocado no mesmo dia da sua execução, em que ele foi decapitado, devido ao assassinato, né, do arcebispo de Paris, e depois uma evocação 3 dias depois. Mostrou bastante lucidez nesse segundo encontro, bastante compreensão sobre a sua realidade, né, diferindo exatamente dos dogmas que ele então acreditava, já que ele era também um sacerdote. Aqui o Espírito Lemer, 30 dias depois da sua execução, foi também evocado. Feita a evocação, ele responde: estou aqui. E pergunta depois também Kardec: que sentimento experimentais ao nos ver? O da vergonha. Conservastes o vosso discernimento até o último momento? Sim. Imediatamente após a vossa execução, tivestes conhecimento da vossa nova existência? A resposta: estava em uma perturbação imensa, da qual ainda não saí. Senti uma grande dor, e me pareceu que meu coração a sofria. Vi rolar não sei o que ao pé do patíbulo. Vi o sangue correr, e com isso minha dor tornou-se muito mais lancinante. Aqui também lembrando que ele foi, também decapitado. Era uma dor puramente física, semelhante à que seria causada por um grave ferimento, pela amputação de um membro, por exemplo? A resposta: não. Imaginai um remorso, uma grande dor moral. Quando começastes a sentir essa dor? A resposta: desde que fiquei livre. A dor física causada pelo suplício era sentida pelo corpo ou pelo espírito? A resposta: a dor moral estava em meu espírito. O corpo sentiu a dor física, mas o espírito, separado, ainda se ressentia da dor. Vistes o vosso corpo mutilado? Vi não sei o que de informe. De disforme, que ele quer dizer aqui. Que me parecia não haver deixado. Entretanto, ainda me sentia inteiro. Era eu mesmo. Que impressão vos causou essa cena? Sentia muito a minha dor. Estava completamente mergulhado nela. Aqui então, nessas primeiras respostas que o Espírito traz, nós vimos aqui então exatamente uma dificuldade muito grande de descrever o que um Espírito sente naquele momento. Porque quando nós estudamos, por exemplo, o caso de um Espírito que tem uma desencarnação natural, nós vimos esses dois casos, esses casos em dois capítulos que nós vimos aqui, dos espíritos felizes e também dos espíritos numa condição mediana. Nós vimos ali espíritos que desencarnaram, não demorou muito para que tomassem consciência da nova realidade, compreenderam ali aquilo que viviam nessa nova condição, faziam uma análise muito tranquila de suas existências anteriores, inclusive colhendo os frutos daquilo que foi plantado durante essa trajetória. Mas tanto no caso dos espíritos sofredores, dos suicidas, e aqui também agora dos criminosos arrependidos,
há uma confusão muito grande. As dos suicidas, obviamente, ali é o caso mais extremo, né? Já que há uma violação da lei, né, de uma lei natural que nos coloca aqui encarnados, e o espírito então destrói o corpo. Então é algo que não temos como ter algum tipo de comparação para poder mostrar formas de desencarnação, né? Porque o suicídio acaba sendo ali um ato extremo. Abaixo desse, nós poderíamos dizer dos casos violentos, como por exemplo, né, dos assassinatos, dos acidentes, das execuções. Então, aqui também, embora consciencialmente o espírito não seja tomado, né, por aquela culpa de ter se autodestruído, nós temos aqui a violência como um elemento que provoca um impacto muito grande sobre o espírito durante a sua desencarnação, o que provoca um grande abalo, uma grande confusão. Então, não é aquele processo, como Kardec lembrou, lá no primeiro capítulo dessa segunda parte, o passamento, quando ele falava sobre os diversos tipos de desencarnação. Aquela desencarnação natural, onde o corpo vai naturalmente perdendo a sua vitalidade e o perispírito, por consequência, vai se desprendendo gradualmente. Já no caso das desencarnações violentas, nós temos ali o corpo que é destruído e o espírito acaba se destacando. Para aqueles espíritos merecedores, existe ali uma separação prévia. Esse prévia, obviamente, ele acontece segundos ou fração de segundos antes de acontecer o acidente, né, ou a situação que provoca a desencarnação. Então o espírito pode muitas vezes ser privado, né, ser poupado dessa agressividade toda. Mas aqui nós estamos vendo criminosos que foram executados, então nós temos ali vários pontos a considerarmos, como por exemplo, primeiro a culpa do próprio espírito por ser um criminoso. Obviamente que naquele momento em que a execução vai acontecer, eu acho que não existe nenhum espírito que não se sinta constrangido fazendo ali uma revista daquilo que viveu. Nós temos, obviamente, aqueles criminosos que são orgulhosos, que são arrogantes, são espíritos realmente endurecidos, né, como nós veremos no próximo capítulo. Não esses casos que eu estou citando, mas veremos os espíritos endurecidos. Mas nós podemos ter, por exemplo, criminosos de guerra, como já vimos, né, hoje ilustrado com muita frequência em filmes que falam de guerra, onde nós temos ali aqueles oficiais, aqueles soldados que são executados, né, por um pelotão de execução, e ele então mantém os olhos abertos com todo aquele orgulho, aquela arrogância, dizendo que não se arrepende do que fez. Muitas vezes ditadores também são colocados nessa condição, eles não admitem que cometeram nenhum tipo de erro e tudo mais. Mas de um modo geral, o indivíduo que comete um crime, então com exceção desses grupos endurecidos, né, mais endurecidos, mas dos criminosos de um modo geral, esse momento da execução em que a vida, né, acaba chegando ali no seu final de um modo tão agressivo, obviamente que nos próprios instantes, né, nas horas precedentes, né, sempre há o arrependimento. O espírito começa então a dizer, né, por que eu fiz isso? Me perdoa, me muda a minha pena. A gente vê muito isso hoje, por exemplo, nas penas de morte que acontecem no mundo, né, como é o caso nos Estados Unidos, como acontece todos os recursos para evitar que isso aconteça. Mesmo que esses recursos não sejam atendidos, né, com esses recursos não sendo atendidos, eles então são levados para aquele momento final. E ali, com toda certeza, né, os espíritos começam, as pessoas, né, começam então a sofrer aquele medo, aquele pavor, aquele pânico, né? Eu acho que é a forma mais clara da gente expressar tudo isso. E junto desse pânico começa também aquele medo do porvir. O que será que vai acontecer depois? E aí, depois que acontece a execução, o espírito se vê então de imediato libertado do seu corpo físico, mas na verdade ele não foi simplesmente liberto, ele foi jogado para fora do seu corpo físico através dessa execução, e ali então ele começa a ver toda a situação por uma outra perspectiva. Ele vê o seu corpo ali que foi destruído, a sua consciência começa então a lembrar dos erros que cometeu, então, e aquela confusão toda, e sem falar também que muitas vezes o espírito, não tendo nenhum conhecimento, nenhuma compreensão da realidade espiritual, que muitas vezes vai até
fica até preso, né, nos seus dogmas, em suas crenças, não tendo consciência da sua realidade, esperava que tudo fosse se apagar, e de repente ele não vê as coisas se apagando, ele vê tudo com lucidez, ou com lucidez não, mas ele vê que ele se encontra vivo, né, então surge aquela confusão na cabeça do espírito, com tudo se misturando. Então as perguntas que Kardec faz aqui, né, Kardec, né, ou aqueles que trabalhavam com Kardec, as perguntas que são feitas aqui então, claro, né, que inicialmente era para saber a condição do espírito no momento da sua desencarnação. Mas as respostas começam a perceber que é uma mistura de dor na consciência, com dor física, com medo daquilo que se encontra na frente dele, né, já que ele vê o corpo dele ali caído, aquele sangue, aquela coisa. Ou seja, simplesmente não conseguimos trazer uma definição fácil para vermos essa situação. Tico até colocou, houve casos na pesquisa QM em que depois de um grande desastre de automóvel, o espírito se sentia muito bem sem dor alguma, né? E esses casos, né, Tico Teco, desses tipos de acidente, nós temos assim muitos relatos, não apenas de EQM, né, de experiência de quase morte, né, que as pessoas entram naquele estado de coma e depois elas voltam, mas também na própria desencarnação nós temos aqueles grupos de espíritos que vivem essa experiência de uma sensação agradável, para que ele não sofra o acidente que ele vivenciou por uma questão de merecimento. Então o espírito, na verdade, ele tem merecimento para ser poupado disso, porque em outros casos nós temos ali, como temos visto, né, recentemente nos nossos estudos, os espíritos que acompanham detalhadamente esse momento tão doloroso. Sente a dor física, o espírito desencarna e vem com seus dramas de consciência, ele passa por todo esse processo de uma forma muito dolorosa, de uma forma muito intensa. E há aqueles que não. Comentei com vocês de um avião que se chocou numa serra lá no Nordeste, saindo daqui da região Sudeste, e aí então essa psicografia veio através do Chico, e uma das passageiras disse assim que antes do avião bater naquela serra, eles já estavam desligados do corpo. E eu mesmo comentei com vocês também de uma experiência pessoal, de um vizinho, né? Já comentei, vou comentar de novo para quem não conhece a história. Um garoto, por volta ali dos seus 12, 13 anos de idade, andava de bicicleta ali em frente à minha casa e tudo mais. A família dele também morava ali próxima. E aí então ele andando de bicicleta, ele foi atropelado. E nesse atropelamento, obviamente, ele acabou sendo... obviamente não, né? Ele acabou então desencarnando, devido à violência do impacto. E aí então houve aquele desespero todo, os pais ficaram completamente desesperados, né? O motorista também, porque ele não teve culpa, foi uma circunstância que aconteceu ali que acabou culminando nesse acidente todo. Pouco tempo depois começaram a vir as psicografias. Os pais passaram a frequentar um centro espírita aqui em São Paulo, considerado o maior centro espírita do mundo, pela sua dimensão, o Centro Espírita Perseverança, aqui na Zona Leste de São Paulo, que é realmente uma monstruosidade aquele centro espírita, ele é praticamente um quarteirão. E aí então, frequentando, né, e uma das especialidades dessa instituição é exatamente a psicografia, né, psicografia familiar. E aí então começaram a chegar as psicografias, veio uma primeira psicografia que era de um espírito que falava em nome desse garoto, dizendo que ele estava se recuperando, que ele não poderia ainda se comunicar e tudo mais, né? E eu tive, né, esse privilégio, porque os pais recebiam a psicografia, mas não conseguiam ler exatamente o que estava escrito, né, devido ali à caligrafia que era utilizada ali. Então eu fazia a transcrição, digitava, imprimia e depois devolvia para eles. Então assim, eles sempre passavam por mim, eles recebiam, primeira coisa é correndo em casa para que eu pudesse imprimir, depois eles faziam cópia e distribuíam para os amigos, para os familiares e tudo mais. Então eu fui acompanhando várias psicografias que foram chegando. Essa primeira então de um espírito que falava em nome dele, e depois ele veio se comunicar. E aí então ele começava a contar um pouquinho da sua realidade no mundo espiritual, pedia principalmente para que a família se equilibrasse, que havia ali um conflito muito grande, né, entre os pais, um conflito matrimonial entre eles, um irmãozinho mais novo que passava a ficar meio esquecido devido à situação toda que eles estavam, e ele chamava atenção para isso. Então não havia dúvida de que era ele que falava, exatamente porque ele conhecia o drama familiar do qual ele tratava.
E aí então ele comentava exatamente isso, que ele foi retirado do corpo dele, ele foi desligado do corpo dele frações de segundo antes do carro bater na bicicleta. Então ele comentava exatamente essa ideia que nós começamos a compreender agora, que as desencarnações acontecem, e até mesmo no momento da morte, há essa diferença em que o espírito vive a dor da morte, vamos dizer assim, e há aqueles que são poupados. São desligados, muitas vezes ficam num estado de inconsciência durante um tempo, até que ele possa se reabilitar, se recuperar, para depois tomar consciência dessa nova realidade, enquanto outros espíritos sofrem a morte, no momento da morte, acompanham aqueles instantes finais com consciência, como é o caso que nós estamos vendo aqui agora, e muitas vezes essa dor acaba se estendendo por um período significativo, em que o espírito vai vivendo ali aquela angústia, dia após dia, né, incessantemente. Então podemos ver assim que cada desencarnação traz uma característica diferente, né? Sim, né? Todo esse trabalho para poupar o espírito. No momento em que ele é desligado, por exemplo, em que há uma desencarnação programada, nós lembramos que o espírito não sofre e não leva também vamos dizer assim, as sequelas das lesões que foram provocadas no seu corpo físico. Enquanto outros espíritos sofrem, né, as dores de uma fratura, de uma escoriação, de um sangramento, como nós temos visto, né, nos vários casos de suicídio, por exemplo. No suicídio o espírito não fica inconsciente, ele não é poupado dos sofrimentos, a sua mente começa a perceber tudo aquilo que acontece, né, então toda aquela confusão que se passa com o espírito. Aqui, no caso dos espíritos desses criminosos, acontece a mesma coisa. Por uma questão até de aprendizado através da dor, eles ficam então atentos a tudo aquilo que acontece. Só não conseguem processar, não conseguem ter uma compreensão daquilo que vem acontecendo. Depois ele continua aqui então. O espírito se retira pouco a pouco, quanto mais os laços da matéria o prendem, mais demorada é a separação. Ou melhor, aqui em cima, desculpem. É verdade que o corpo ainda vive alguns instantes após a decapitação e que o supliciado tem consciência de suas ideias? E aí então foi colocada, né, o espírito se retira pouco a pouco. Quanto mais os laços da matéria o prendem, mais demorada é a separação. Aqui nós vemos também uma resposta que ela é bastante consciente, né, dessa realidade. E aí nós nos perguntamos, né, o espírito então, durante esses 30 dias após a execução, será que ele foi instruído por outros espíritos para que pudesse compreender exatamente aquilo que aconteceu? Será que por acaso o espírito tinha um conhecimento prévio da forma como acontecia, né, desse processo no plano espiritual? Vemos aqui como se fosse um espírito instrutor que estivesse falando. Porque é exatamente assim que acontece, né? O espírito se retira pouco a pouco. Quanto mais os laços da matéria o prendem, mais demorada é a separação. Continua. Dizem ter sido observado no rosto de certos supliciados a expressão de cólera e de movimentos como se eles quisessem falar. Isso é efeito de uma contração nervosa ou de uma ação da vontade? A resposta: da vontade. Porque o espírito ainda não havia se retirado. Não se havia retirado. Então aqui, como foi colocado, né, porque naquela época, como era muito frequente as execuções, e também, né, até mesmo um pouquinho antes de Kardec, a gente lembra que durante aquele período, né, pós-Revolução Francesa, aqui nós estamos falando de 1850 até 1860 e 70, né, nesse período de 20 anos mais ou menos, né, esse livro foi publicado ali em 65, se eu não me engano, então nós temos ali 15 anos, de 1850 até 1865, nesses 15 anos é o período em que esses espíritos aqui, na sua maioria, acabou desencarnando. E aí então, só que antes disso, em 1789, ali no dia 14 de julho, quando nós tivemos a queda da Bastilha, né, a famosa prisão que tinha lá em Paris, que foi tomada pelos revoltosos, e nessa prisão ficavam ali os presos políticos. Então houve aquela grande revolução,
E aí então aqueles que estavam no poder, né, a monarquia que tomava conta ali que era o sistema de governo daquele país, acabou então sendo derrubado pelo povo, e muitas pessoas que ou estavam nesse governo ou eram simpatizantes com ele, acabou sendo também executado. Então elas eram assim, coisa de 30 execuções por dia, que acontecia em praça pública. Eram enforcamentos, e depois veio a guilhotina, né, como um recurso para poder diminuir o sofrimento daqueles que eram executados. Então, tivemos ali uma quantidade significativa. E, obviamente, nós encontraremos também aqueles que eram curiosos, André, que observavam as execuções com um olhar mais curioso, com um olhar mais científico, com um olhar mais analítico. E é então que Kardec coloca: dizem ter sido observado no rosto de certos supliciados a expressão de cólera e movimentos como se eles quisessem falar. Então aqueles que estavam próximos viam ali aquela expressão no rosto do espírito, querendo falar alguma coisa, como se ele ainda estivesse consciente. E isso era um fato, porque neurologicamente a gente consegue perceber que isso é possível. Porque o cérebro para de funcionar ali depois de 6 minutos, mais ou menos, quando ele começa a perder totalmente a consciência. O cérebro começa a morrer, na verdade. Depois desses 4 minutos, desses 6 minutos, mas naqueles instantes iniciais, o cérebro continua ainda irrigado com o sangue e o espírito pode ter a consciência. Mas a pergunta é, a ciência diria, mas quem pode provar isso? Ele não pode falar mais nada, porque ele morreu. A ciência diz isso. E aí então nós vamos além daquilo que a ciência material pode compreender, e nós perguntamos para aqueles que estavam ali, que acabaram depois desencarnando. E aí mostra, como ele colocou aqui, que a vontade que o espírito tem de falar, que o indivíduo tem de falar, já que não houve ainda a sua separação. Então uma pergunta bastante curiosa, claro que é analítica, técnica, né? Então aqui temos uma resposta do espírito. Depois ele pergunta, depois é perguntado aqui: qual foi o primeiro sentimento que experimentastes ao entrar na vossa nova existência? A resposta do espírito: um sofrimento insuportável, uma espécie de remorso muito doloroso, do qual eu ignorava a causa. Então ele sentia o remorso, sentia a dor, um sofrimento, que é um sofrimento de característica muito mais moral, mas que ele não conseguia saber qual era a causa exatamente. Fostes reunido aos vossos cúmplices executados ao mesmo tempo que vós? Para a nossa desgraça, a visão que temos é um suplício contínuo. Cada um de nós reprova no outro o seu crime. Vimos ali então uma execução coletiva. Dá pra gente imaginar essa cena? Pegar nos tempos atuais, assim, né, ou melhor, voltarmos no tempo e encontrarmos então toda aquela preparação. A sociedade que fica ali atenta àquilo que acontece, as pessoas que acusavam, as pessoas que lamentavam, aqueles que eram simplesmente indiferentes, aquilo acontecendo de uma forma pública, porque era exatamente ali uma forma até mesmo de intimidar os outros criminosos. Então todos eles, depois disso tudo, né, começavam então, como acontece nas muitas descrições, como por exemplo, né, nas chamadas regiões umbralinas, em que nós temos ali os diversos espíritos desencarnados, todos eles compartilhando a mesma experiência, já que é uma criação coletiva que eles estão vivendo, compartilham suas ideias, seus sentimentos. A mesma coisa acontece com os próprios suicidas, conforme nós estamos vendo lá nos livros, lá no livro Memórias de um Suicida, em que vemos ali vários suicidas um com o outro, e muitas vezes um acusando o outro, um agredindo o outro, tentando subjugá-lo. Então, na verdade, nós vemos ali que os espíritos, nessa condição de desespero e sofrimento, cada um tenta sobreviver da forma que consegue. E nesse caso, muitos deles utilizam então esse recurso de tentar mostrar que o outro é mais culpado do que ele, como se esse apontamento fosse aliviar o seu próprio sofrimento.
E na verdade essa foi uma das respostas já fornecidas, né, por muitos espíritos, como por exemplo obsessores, que perguntam exatamente isso, né, mas por que você provoca esse sofrimento todo? E a resposta dele é: porque vendo o outro sofrer, a minha dor parece menor. E nós vemos isso de uma forma muito interessante hoje na nossa própria sociedade. Quando alguém passa por um sofrimento e vê que o sofrimento também atinge o outro, é como se houvesse aquela conformação entre eles. As próprias crianças na escola se sentem aliviadas, né? Já comentei com vocês, chega o aluno em casa, né? Chega o filho em casa, traz aquela prova com uma nota baixa. Quanto você tirou? Eu tirei 4, com a prova valendo 10. E ele fala: só 4? Ele fala: mas muita gente também tirou. E aí então ele se sente melhor. Mesmo que todos eles estejam numa situação problemática na escola, há aquela conformação de perceber que ele não está sozinho. E aqui nesse caso nós vemos então a acusação, para que quando o outro... mas isso é muito natural, viu, André? Acontece em todas as situações. Nós vemos pessoas desempregadas. Quando você vê que outros estão desempregados, acontece isso também. Uma pessoa está presa, o outro vai preso junto com ele, e parece que ele tem companhia, ele se sente melhor. Então aqui nas execuções, saindo desse mesmo campo, nas execuções nós encontramos a situação semelhante. Um foi executado, o outro também, começa então um a acusar o outro, e aí parece que o outro se sente mais leve, ele se sente menos culpado acusando o outro. André colocou compartilhamento da dor, né? Para alguns faz minimizar seu próprio sofrimento. Faz mesmo. Nós vemos isso também. Reencontrastes as vossas vítimas? A resposta: eu as vejo. Elas são felizes. O seu olhar me persegue. Sinto que ele mergulha até o fundo do meu ser. Inutilmente quero fugir dele. Então, temos ali que se o espírito, como ele foi colocado para nós aqui, as vítimas são felizes, porque foi a pergunta foi se todos esses criminosos encontraram suas vítimas, e aí disseram que eu as vejo, elas são felizes. Se as vítimas são felizes, nós podemos entender essa felicidade na sua expressão real. Ou seja, os espíritos estão, embora o sofrimento, estão numa condição mais equilibrada, numa condição melhor no plano espiritual e tudo mais. O olhar continua perseguindo. Se ele está feliz, ele poderia ser considerado um obsessor? Aquele que persegue o criminoso que praticou o crime? Ou, na verdade, é a própria consciência do espírito que tem viva a imagem, o rosto daquele que é o criminoso? Né? Podemos entender que sim, né, Tic-Tac, porque não conhecemos o histórico deles, não sabemos exatamente se as vítimas são realmente vítimas, né, apenas resgatando alguma coisa, não sabemos se as pessoas se expuseram a algum tipo de situação de crime, se deviam alguma coisa para esses criminosos, não conhecemos a história. Aí vai depender exatamente daquilo, né, como para fazer o passado ser trazido para o presente deles, né? E aqui, como mostra que eles são felizes, se nós entendermos que essa felicidade é verdadeira, nós podemos entender que foi ali o espírito que acaba de desencarnar na condição de um espírito que resgatou uma dívida. Mas aí então nós temos ali a ideia de que os olhares dessas vítimas então perseguem esses algozes, e é um olhar que vai profundamente na sua consciência, e inutilmente ele quer fugir, porque na verdade ele simplesmente ele é seguido, né, pelos próprios pensamentos, não tem como ele se desligar disso. Então, por mais que ele tente, ele não consegue. A culpa é tão grande que, né, nós vemos muito isso, né, se por acaso nós vivemos uma situação que para nós acaba sendo angustiante, essa angústia vai nos perseguir então durante o nosso sono, durante o momento em que nós estamos acordados. Tentando fazer alguma coisa, nós procuramos ocupar nossa cabeça para que aquele problema não surja. Nesse caso, os espíritos não têm nem esse privilégio de terem uma ocupação útil para tentar minimizar a dor
que essa consciência, né, que esse peso na consciência acaba proporcionando. Para esse espírito, então, vai ficar continuamente. E aí nós temos um ponto importante. Porque, como nós lembramos, tivemos outras situações, mais uma vez lembrando o caso do espírito Claire, lá nos espíritos sofredores. Enquanto uns espíritos ficam restritos numa escuridão por uma imposição de uma força exterior, aqui nós podemos encontrar a mesma coisa. A imagem viva das vítimas muitas vezes são estimuladas por essa força superior. Por essa força superior e exterior. Para que ele propositadamente mantenha sempre na sua consciência o crime que ele praticou. Então pode ser o espírito que, tomado pela própria culpa, cria essa imagem, como pode ser o espírito tentando ali fugir desesperadamente, porque ele não tem aquela culpa sincera, mas ele tem a imagem então que acaba sendo, vamos dizer assim, projetada por essa força superior. E aí então ele é simplesmente condenado naquele momento a reviver aquela experiência, a reviver aquela situação. O Arnaldo colocou aqui, né, o Evangelho nos fala que é melhor ser vítima do que verdugo, não é? É sempre assim que é colocado para nós. Exatamente porque a ideia que nós temos da vítima vem exatamente daquela passagem do capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Porque aquele que se aflige hoje, aquele que sofre essa aflição, na verdade ele tem a oportunidade de resgatar aquilo que no passado foi para ele algo doloroso. Então por isso que ele é bem-aventurado por passar por esse sofrimento. Agora, aquele que, em vez de ser vítima, acaba sendo exatamente o verdugo, o algoz, o criminoso, é aquele que acaba de se jogar naquele abismo de sofrimento. A vítima resgata. Aquele que é o agressor acaba criando situações para ele. O Zé colocou, né, se você sofre e chora de revolta, aí você não será bem-aventurado, né? Então o que a gente vê exatamente ali dá a ideia dessa felicidade que é colocada para nós. Continuando, vamos lá. Que sentimento experimentastes ao vê-las? A vergonha e o remorso. Eu as elevei com minhas próprias mãos e ainda as odeio. Né? Então aqui o que nós vemos foi que ele vê então as suas vítimas felizes e aí então ele se sente mais revoltado ainda. Percebemos que, embora ele sofra, ele não demonstra nenhum tipo de arrependimento, diferentemente do caso anterior que nós estudamos, do espírito, deixa eu pegar o nome dele aqui, do espírito Verger, em que ele, logo após a desencarnação, já se sentiu constrangido, já começou então a demonstrar o grande arrependimento, a compreensão e também a vontade que ele tinha de se transformar. Aqui nós vemos o contrário. Ele vê as vítimas felizes e demonstra, na verdade, uma grande revolta por tudo isso. Que sentimento elas experimentam ao vos ver? A piedade. Então já mostra realmente esses espíritos trazendo para nós uma condição mais elevada. Chegaram no mundo espiritual, compreenderam sua nova situação, perceberam o erro praticado por esse espírito. Tem ódio e desejo de vingança as pessoas, nessas vítimas? A resposta: não. Elas fazem votos de expiação para mim. Não podeis imaginar que horrível suplício é dever tudo a quem se odeia. Então, na verdade, nós começamos a ver aqui, além da própria revolta do espírito, né, nós vemos aqui o orgulho. O orgulho ele se manifesta nas situações mais estranhas para todos nós. Até mesmo aqui. Então, na verdade, ele acaba se tornando o algoz dessas vítimas. Eles, na verdade, né, cometem o assassinato e as vítimas então se sentem piedade por ele.
e depois ainda fazem votos para que ele possa se elevar, se resgatar. E ele então se sente mais revoltado ainda, porque esse sentimento de caridade, ela acaba, a caridade ela só tem um efeito favorável, nós estudamos sobre isso no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Nós lembramos que a caridade ela só tem um efeito positivo sobre aquele que é humilde. Porque sobre aquele que é orgulhoso, a caridade, na verdade, ela sai da humildade e se transforma em humilhação. Exatamente porque ele se vê dessa forma. Se sente humilhado, se sente diminuído, porque na verdade ali o sentimento mais forte que ele acaba vivenciando é exatamente aquele sentimento de poder que ele quer ter. De ele cometer o crime, ele se sente poderoso e tudo mais, e na verdade ele mostra que o poder que ele tinha, dentro daquela passagem mesmo do próprio Evangelho, os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Bom dia, professor. E nesse caso nós temos então os humilhados, que são as vítimas, foram exaltadas, chegando no mundo espiritual numa condição melhor. E aquele que se exaltava, que era exatamente esse criminoso, acabou se sentindo agora humilhado. Então é aquela proporção inversa que nós vemos acontecendo no plano espiritual. Lamentais vossa vida terrestre? Lamento apenas os meus crimes. Se esse acontecimento ainda estivesse em minhas mãos, eu não sucumbiria mais. Na verdade, isso aqui é uma declaração muito clássica de todos aqueles que são presos, que são punidos depois de cometerem um crime. Porque nós vemos assim que não existe o arrependimento sincero nesse espírito. Há apenas o arrependimento por estar sofrendo. E se por acaso ele tivesse cometido o crime e não tivesse sido preso e nem executado? Será que ele se sentiria arrependido? Será que ele voltaria a cometer um outro crime? Então, mais uma vez, a gente fala muito sobre isso, que é o que acontece hoje. Nós vemos, prisões é o que não faltam hoje na televisão, Desde prisões daqueles que cometem crimes nas nossas ruas, até aqueles criminosos que praticam crimes nas alçadas administrativas do nosso país. Os corruptos que saem algemados, fotografados e tudo mais. Muitos daqueles ficam doentes, com visitas médicas, sofrem de depressão, mas a pergunta é, e se não tivessem sido pegos? Estariam indo ao médico para poder tratar da saúde porque sofrem de um arrependimento profundo? Aquela depressão é o peso da culpa por terem cometido algum crime? Provavelmente não. Porque isso é algo da nossa natureza. Então o arrependimento só vem depois que o erro foi cometido. Quando ele pensa assim, eu não devia ter feito isso. Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Então, como nós vemos assim, ele lamenta apenas os seus crimes. Se ele pudesse evitar, ele evitaria. E quando nós dizemos então, se eu pudesse voltar no tempo eu faria diferente, seria uma doce ilusão. Porque se nós voltássemos no tempo, nós faríamos as mesmas coisas. Porque voltar no tempo faria com que nós esquecêssemos as consequências das nossas ações. E aí então nós voltaríamos no tempo, seríamos colocados diante da mesma situação, seríamos tentados da mesma forma e cederíamos como cedemos. Então voltar no tempo com a consciência que nós temos hoje é algo que nós desejamos, mas é algo que simplesmente não acontece. Então a punição, na verdade, não é para poder apagar o erro que foi cometido. A punição vem para lembrar que pode acontecer de novo se o erro for novamente repetido. Então é assim que nós aprendemos. As nossas vivências, as nossas encarnações, elas trazem então ali as nossas expiações principalmente para chamar a atenção. Porque para aquele tipo de ação e sua consequência, para que se a gente praticar uma ação da mesma natureza, sofreremos as consequências da mesma natureza. Então ele lamenta apenas os seus crimes. Mas sem esses crimes, ele continua tendo o mesmo caráter, a mesma personalidade, estaria com as mesmas companhias, nos mesmos lugares, as mesmas ambições. E acabaria, obviamente, cedendo. Seria então aquele espírito reincidente na mesma falta. 14.
A tendência para o mal estava em vossa natureza, ou para ele foste arrastado pelo meio em que viveste? Olha só a resposta que ele deu, que vai exatamente ao encontro daquilo que nós vimos agora. A resposta dele: a tendência para o crime estava em minha natureza, porque eu era apenas um espírito inferior. Eu quis me elevar rapidamente, porém, pedi mais do que minhas forças para consegui-lo. Eu me acreditava forte, escolhi uma rude prova e cedi às tentações do mal. Então nós vemos assim que o arrependimento que nós tivemos na resposta anterior fala exatamente disso, que ele se arrepende do erro, mas a natureza dele já era inferior. E aqui fala também o que a gente pode trazer aqui, né, explorar um pouco mais esse assunto, exatamente da programação reencarnatória. Que muitas vezes nós fazemos ali escolhas, quando estamos no plano espiritual, essas escolhas naturalmente elas surgem a partir das influências que nós sofremos, e são influências muito positivas. Nós temos ali espíritos que nos ajudam na nossa programação, nos motivando, nos encorajando, mostrando para nós a nossa capacidade de superar as nossas próprias imperfeições. E aí então nós acabamos de sair daquele momento da nossa programação como se nós fôssemos as pessoas mais poderosas, capazes de grandes realizações. Mas aí então nós chegamos aqui no nosso mundo físico. E aí começamos então a perder contato com aquilo que nós tivemos inicialmente, pelo menos de uma forma mais clara. Começamos a sofrer as influências, vemos as nossas tendências se manifestando de uma forma mais intensa. E aí então nós simplesmente voltamos para o mesmo caminho. Então nesse caso nós tivemos: a tendência para o crime estava em minha natureza porque eu era apenas um espírito inferior. Era não, né? Ele poderia dizer assim, porque eu sou o espírito inferior, porque ele continua na mesma trajetória. Eu quis me elevar rapidamente, porém pedi mais do que minhas forças para consegui-lo. E aí então nós lembramos, né, como é que se dão as programações reencarnatórias? Como se dá a nossa própria programação? O que nós escolhemos para o nosso caminho? Obviamente que nós ainda temos muitas dúvidas para saber exatamente o que nós escolhemos, né? Tanto que nós pensamos assim, mas qual é exatamente o sentido da minha vida? Muitas pessoas perguntam isso naqueles momentos em que são tomadas por uma crise existencial, simplesmente não sabem, mas o que eu estou fazendo aqui exatamente? Porque eu não vejo sentido para nada, nada me alegra, nada me satisfaz. O que eu faço aqui da minha vida? Então nós não nos lembramos da nossa programação. Mas obviamente nós lembramos que tudo que é programado tem esse sentido educativo, transformador, reformador. E aqui então, quando nós tomamos uma decisão para uma experiência que nós desejamos vivenciar, nós escolhemos obviamente primeiro uma experiência que seja compatível com as nossas fraquezas morais. Então, se eu tenho uma fraqueza com aquela característica, vou então escolher uma prova que me provoque com tentações, com situações que são estimulantes, para que eu possa resistir àquilo que me é apresentado. E cada um de nós tem uma prova própria. É a prova da sensualidade, é a prova das viciações, é a prova da crítica da violência, é a prova do exercício de poder, da vaidade. Cada um tem ali a sua fraqueza. Muitas vezes nós temos ali um conjunto de fraquezas, algumas se destacando mais que as outras, e aí então nós somos expostos àquilo. Para aqueles que são gananciosos, a grande prova que vivenciam é exatamente cair num ambiente onde a corrupção cria o clima favorável para que eles possam, então, serem provocados dentro das fraquezas que apresentam. E então aqueles espíritos muito motivados desejam, então, não, pode colocar aí que eu resolvo. Mas é melhor colocar só um pouco. Não, pode colocar uma prova difícil, uma prova pesada, porque eu sou capaz de resistir. E aí então ele se depara com a realidade e cai facilmente.
Aqui, infelizmente, nós não temos a idade desses espíritos, né, com que eles foram executados, para a gente ter uma ideia da experiência de vida que eles poderiam ter. Isso certamente traz uma grande influência. Mas como ele colocou, eu me acreditava forte. Escolhi uma rude prova e cedi às tentações do mal. Se tivesseis recebido bons princípios de educação, poderíeis ser afastado da vida criminosa? A resposta sim, mas escolhi a condição em que nasci. Porque aqui nós temos aquelas duas situações, né? Um espírito traz as suas próprias tendências. Se por acaso ele reencarna num ambiente que vai fazer com que essa tendência fique restrita, controlada, não adormecida, porque é uma tendência natural dele, mas, por exemplo, pais rigorosos, uma sociedade que seja repressora, ou uma educação que fortaleça seus valores, dentro de uma religião, dentro de uma prática filosófica, não importa qual seja. Nós vemos muito isso hoje, né? Nós pegamos, por exemplo, crianças que são acolhidas, né, por grupos, por organizações culturais, esportivas, educacionais, que oferecem para eles, né, uma perspectiva diferente da vida. Certamente esses jovens, muitas vezes até mesmo dentro dessa situação, cometem ali alguns erros, são crianças um pouco agressivas, muitas vezes com um temperamento muito forte e tudo mais, mas eles vão ali se mantendo. Fazem ali aquelas pequenas provocam aquelas agitações onde se encontram, mas nada que vá fazê-los com que se desviem do caminho que estão trilhando. Então, a personalidade daquelas crianças, estamos falando de criança, obviamente, por considerarmos ali o início da trajetória no mundo físico, a personalidade delas é favorável à criminalidade. Mas a direção que estão sendo guiadas faz com que essas tendências fiquem ali mais contidas. Mas aí a gente se pergunta, mas qual seria então a prova que o espírito quer vivenciar? Mais uma vez, nós estamos pegando um caso de um espírito aqui, que ele então praticou um crime, praticou um assassinato, foi executado, mas nós não sabemos como eram as suas existências anteriores. Porque é sempre importante, quando nós vamos analisar a característica de um espírito, que nós peguemos então o seu prontuário para entendermos exatamente tudo aquilo que ele vivenciou para chegar naquela condição. Porque nós podemos dizer que o jovem que cometeu o crime não era um criminoso. Ele se tornou um criminoso. Porque até então ele era simplesmente alguém com características inferiores. Os crimes foram surgindo de acordo com as escolhas que no caso ele foi fazendo. Por isso então ele se transformou naquele indivíduo. Então dificilmente conseguiremos fazer uma análise mais profunda sem termos exatamente esses elementos a mais, esses elementos adicionais. Mas aí então qual seria exatamente a prova que ele vai vivenciar estando num ambiente onde tudo para ele é controlado? Porque na verdade ele não está se controlando de uma forma plena. Ele está sendo controlado pelas pessoas e pelas circunstâncias. Aí nesse caso o espírito muitas vezes pode ficar assim, mas eu não estou sendo testado devidamente. Então eu quero um ambiente e nesse ambiente eu quero ser provocado. Porque é muito fácil um espírito sair vencedor, sendo que ele não tem ali a liberdade plena de agir da forma como ele gostaria. Qual foi exatamente a sua grande conquista? Foi uma conquista. Porque até mesmo nesse local, ele poderia cometer o crime. Mas ele não cometeu não porque ele não quisesse. Ele não cometeu porque a circunstância não surgiu. E aí nós nos perguntamos mais uma vez, qual é o seu grande mérito? Então, na verdade, as grandes provas que nós vamos vivenciando, as grandes expiações, elas surgem exatamente nessas circunstâncias em que nós ficamos completamente expostos. Essa exposição é no sentido de estarmos diante de situações que vão realmente exigir de nós uma força moral significativa. Não necessariamente além das nossas capacidades, mas aquela força que vem na medida daquilo que nós temos que vivenciar. E isso acontece em situações de toda a ordem. Hoje aqui em São Paulo, eu cheguei a comentar com vocês sobre isso no encontro passado, aqui em São Paulo nós temos ali a Cracolândia mostrando jovens se envolvendo com drogas.
abandonando seus lares e tudo mais, é uma situação difícil. Em Brasília, em outros estados, nós temos ali também situações de indivíduos que são expostos à corrupção. No Rio de Janeiro, uma violência enorme. Vamos para fora do Brasil, na Síria, encontramos ali os refugiados, Estado Islâmico, olha só quantas situações vão acontecendo. E cada uma delas vai mostrando exatamente as características dos espíritos relacionadas com suas necessidades, com as experiências que estão vivendo. E nós temos a nossa. A nossa talvez não seja algo tão gritante, como alguém que está sendo preso, destruindo a vida, o outro que cometeu um assassinato, o outro que se envolve com drogas, com uma dependência química. Nós temos ali o nosso problema dentro de casa, um problema com o nosso pensamento, com os nossos sentimentos, com uma relação que nós temos. Graças a Deus, né? Isso nós temos que agradecer, porque as nossas provas são muito pequenas comparadas com essas outras. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. O Tico até colocou lá em cima: a lei de Deus é categórica no Antigo Testamento, mas a sua aplicação é feita pelo delegado divino, né? Existe ali aquelas leis que vão nos direcionando de acordo com as necessidades, para que as coisas sejam perfeitas. Então, na nossa visão, elas são imperfeitas, mas na sua aplicação ela é perfeita. Hermes lembrou, na maioria das vezes, são tendências que trazemos de existências passadas, né? Eu não diria nem na maioria das vezes, Hermes, eu diria que são tendências que nós trazemos, né, de uma forma categórica. Porque todos nós ali somos expostos a situações de acordo, como eu comentei há pouco, com aquilo que nós já temos. E esse nós temos foi algo que foi se desenvolvendo durante muito tempo. Algumas foram se tornando cada vez mais intensas, outras se amenizando. Nós que estamos aqui hoje, fazemos uma análise da nossa vida e perguntamos, né, qual é exatamente o grau de dificuldade que nós temos para viver a nossa vida. Claro que a gente vai dizer: olha, mas é muito difícil a minha vida. Ah, minha vida é um problema, porque, nossa, tem aquela situação que parece que tem dia que eu acordo que eu não vou aguentar. Aí depois a gente pega e volta os nossos olhos para o outro lado e começa a analisar. Vamos analisar aqueles casos agora. Mas é aquilo que eu falei para vocês, né? Cada um de nós tem aquilo que é intenso da nossa perspectiva. Arpejo, bom dia. Lembra dos prontuários? Se a gente começar a trocar prontuários, a gente vai olhar e falar assim: você está chorando por causa disso? Você não tem vergonha na cara? Mas aquilo pode ser fácil para mim, porque eu não tenho aquelas fraquezas, mas o outro tem. E aí, então cada um de nós vai se encaixando de acordo com as circunstâncias. A Angelina colocou, né, se ele é um policial e é desacatado, comete um crime, como fica? É a mesma coisa. Nós temos aquelas duas leis que nos fazem, que tem a sua aplicação: a lei terrena e a lei divina. Essa lei natural, essa lei universal. Essa lei terrena é aplicada, né, não são leis perfeitas, não são julgadores perfeitos, não são legisladores perfeitos, e também muitas vezes o sistema correcional também não é um sistema perfeito. Mas essas leis naturais, elas são. Porque vão nos submeter a experiências que nós não temos como fugir. Então cada um vai receber aquilo que pode, de acordo com o mundo que vive, mas no final a gente coloca que a lei natural, ela é soberana. Continuando, vamos lá. O Tico até colocou, né, o pecadinho e o pecadão, né? Então, erro é erro. Né? Claro que nós temos ali o que é julgado nesse caso, diz respeito exatamente às circunstâncias que nós nos envolvemos, às nossas intenções, às nossas dificuldades, as fraquezas, o ambiente onde nós estamos. Tudo isso é considerado. Do nosso ponto de vista, é algo muito simples. Nós vimos de uma forma muito clara, de uma forma muito intensa, inclusive, ao estudarmos lá o capítulo sobre os suicidas, dos vários casos de suicídio. Então, teoricamente, a gente diz assim: todos então cometeram suicídio. Todos cometeram suicídio. Qual é o destino de todos eles? O destino é o mesmo para todos. Nós vimos que não é bem assim. Cada um teve a sua motivação, cada um ali viu como necessidade cometer aquele ato, e chegando no mundo espiritual, cada um foi analisado pelas circunstâncias. Por que fez aquilo
para que fez aquilo, qual é exatamente a sua capacidade para avaliar aquilo que foi feito. Então, se nos suicídios as coisas acontecem dessa forma bastante ponderada, imaginemos nas situações comuns do nosso dia a dia. Então tudo tem atenuantes e agravantes que vão ali sendo avaliados. Mas como é colocado sempre, né, Deus nos julga pelas nossas intenções. Eu acho que esse é o ponto essencial, o ponto de partida para qualquer tipo de análise. Porque essas intenções denotam exatamente a tendência que o espírito tem. Ele tinha intenção de fazer aquilo, qual era a vontade, o que ele esperava fazer. Aí as circunstâncias vão surgindo e então vão propiciando, né, o acontecimento desses eventos. Então vimos aqui, né, se tivesseis recebido bons princípios de educação, poderia ser afastado da vida criminosa? Sim, mas escolhi a condição em que nasci. Vimos então ali que o espírito muitas vezes não vê mérito se ele não for testado realmente, principalmente se ele traz uma culpa muito grande no seu passado. Teríeis podido vos tornar um homem de bem? Um homem fraco, incapaz do bem como do mal. Ou seja, aquela pessoa que tem aquela tendência, mas a tendência está ali quietinha. Como a gente tem um ditado popular, né, que é a ocasião que faz o ladrão. Nesse caso ele não tinha ocasião, mas a tendência estava ali dormindo, latente, esperando o momento de aflorar. Então nesse caso a personalidade dele seria personalidade fraca. Eu podia corrigir o mal da minha natureza durante a minha existência, mas não podia me elevar até fazer o bem. Exatamente o que eu comentei com vocês anteriormente em outros estudos, que essas transformações vão acontecendo de uma forma muito gradual. O indivíduo não se transforma em santo, dentro dessa expressão geral que nós compreendemos, não se transforma em santo de um dia para outro. Ele vai gradualmente modificando características da sua personalidade, se fortalecendo nesse ou naquele aspecto, e isso demanda muitas vezes muito tempo. Alguns espíritos passam por experiências que são bastante contundentes, que fazem com que eles tenham uma motivação maior. Uma culpa muito grande, um sofrimento muito grande, uma influência muito forte. Mas de um modo geral a gente vai gradualmente modificando. Então, para nós, a conscientização desse processo, dessas transformações, já é uma grande motivação. Aí é simplesmente uma questão de vontade. Motivado nós estamos. Agora, a vontade para fazer já é algo que depende de cada um. Então nós poderíamos simplesmente conter o nosso lado negativo, mas não necessariamente haverá uma mudança significativa no nosso aspecto positivo. Mas como eu falei para vocês, né, naquela ideia que nós temos da questão do perdão, né, quando nós falamos sobre isso, a questão do perdão ela vai acontecendo gradualmente, porque primeiro, né, vocês se lembram, né, daqueles níveis de consciência que nós estudamos, daqueles 7 níveis. Então nós vemos que inicialmente nós queremos ali estrangular aquele que é o nosso opositor. Depois eu posso não querer estrangular, mas eu quero que alguém o estrangule. Depois eu não vou desejar que alguém me estrangule, mas eu sou completamente indiferente a ele. Depois eu começo a dar a minha atenção esperando alguma oportunidade para ajudá-lo, se eu tiver vontade. Depois eu vou desejar que ele seja uma pessoa que seja feliz, mas que alguém faça a felicidade para ele. E depois eu vou querer fazer a felicidade por ele. Então todo esse processo vai acontecendo. Então a gente vai inicialmente domando aquelas nossas tendências inferiores, até chegar num ponto de neutralidade, e depois começamos a desenvolver aquilo que é o mais positivo. Nós estamos naquela fase em que estamos ali mais neutros do que negativos, com alguns flashes de algo positivo. Porque já que a gente vai cuidando aqui da nossa vida, muitas vezes sem grandes preocupações com aquilo que acontece na vida do outro, diferentemente quando nós vemos, por exemplo, pessoas que reencarnam, tivemos vários exemplos, não apenas dentro da doutrina espírita, mas também em outras escolas filosóficas, pessoas que dedicaram suas vidas em aliviar a dor do outro.
E aí nós perguntamos qual é a nossa distância para essas personalidades, para esses modelos. Mas ao mesmo tempo nós temos aqueles que se tornaram indivíduos que destruíram sociedades, criaram guerras, não se importarem absolutamente nada. E aí nós nos perguntamos qual a distância que nós estamos desses seres inferiores ainda. Tem os inferiores lá no fundo, tem os superiores lá no alto, usando essa ideia geográfica. Onde nós estamos exatamente mais perto de quem? Porque a princípio nós podemos dizer assim, como eu falei com vocês, e isso é importante nós refletirmos antes de fazermos qualquer julgamento. Hoje nós vemos essas personalidades sendo presas por causa desses atos de corrupção e tudo mais, mas aí eu coloco o desafio, e se nós estivéssemos no lugar dele? Nós resistiríamos àqueles milhões? Aquelas contas recheadas em bancos estrangeiros? Em termos ali as nossas mansões, fazemos as nossas viagens? Será que nós resistiríamos a isso? Graças a Deus eu não tenho esse problema porque eu estou longe de lá. Mas eu ainda cometo os meus erros. Mas e se eu tivesse? Tivesse sido eleito um deputado federal e alguém viesse daquele tapinha nas costas e falasse assim, vem cá para a gente conversar. Tem uma proposta para te fazer que você não vai acreditar. Será que eu resistiria a isso? É a pergunta que nós devemos nos fazer. Porque aqueles que foram expostos àquilo era um problema deles. Mas e se nós fôssemos expostos? Quais seriam exatamente as nossas reações, o nosso comportamento? Eu espero que nós não sejamos testados nisso, pelo menos por enquanto. Quando chegarmos numa condição mais evolutiva, de sermos, por exemplo, né, um legislador como Bezerra de Menezes, Freitas Nobre, como Caibar Schutel, né, como outras personalidades que ocuparam cargos públicos e deixaram o seu exemplo, quando nós estivermos nessa condição, aí vai ser fácil. Mas por enquanto eu acho que nós estamos ainda se expondo bastante. A gente está ainda se expondo bastante. Continuando. Em vossa vida, acreditáveis em Deus? Não. Dizem, no entanto, que no momento de morrer, vós vos arrependestes. Isso é verdade? Eu acreditei em um Deus vingativo. Tive medo da sua justiça. Neste momento, vosso arrependimento é mais sincero? Pobre de mim, eu vejo o que fiz. Que pensais de Deus agora? Eu o sinto e não o compreendo. Achais justo o castigo que vos foi dado na terra? Sim. Esperais obter o perdão dos vossos crimes? Eu não sei. Como esperais resgatá-los? Por novas provas, mas parece-me que a eternidade está entre elas e eu. Onde estais agora? Estou no meu sofrimento. Aqui depois a pergunta que foi feita era onde estais agora? A ideia seria exatamente em que lugar você está. E ele colocou que está no sofrimento dele porque, na verdade, a geografia nesse momento para ele é algo que não tem grande importância. Eu vos pergunto em que lugar estais, perto do médium. Já que estais aqui, se pudéssemos vos ver, olha que pergunta interessante agora, porque nós vamos falar agora exatamente do reflexo do corpo físico sobre o perispírito, ou sobre a consciência do espírito. Já que estais aqui, se pudéssemos vos ver, sob qual forma vos apareceríeis? Sob minha forma corporal, a cabeça separada do corpo. Como é que nós podemos entender isso agora? Como naqueles filmes em que aparece o corte na cabeça e a cabeça fica meio dançando, a cabeça separada? Como é que nós podemos ver isso exatamente? Aí nós temos que usar aqui a criatividade, né? Poderíeis nos aparecer? Não, deixai-me. Deixai-me. Então o espírito começa aqui agora a sentir esse constrangimento. Porque enquanto conversava,
Era como se o espírito começasse a se distanciar. O pensamento dele, ele estava, vamos dizer assim, ele estava se distraindo com essas perguntas que eram feitas, né, sobre como você era, como que seria e tudo mais, né? Mas na verdade agora quando foi perguntado, e seu corpo, como é que está? Aí de repente ele olha para si mesmo e vê de novo as mesmas marcas que ele tinha antes. E aí começa a bater de novo aquele desespero. Quereis nos dizer como fugistes da prisão de Montdidier? Não sei mais. Meu sofrimento é tão grande que tenho apenas a lembrança do crime. Deixai-me. Vemos aqui também que o espírito conversa nessa reunião meio que de uma forma forçada. Ele foi, na verdade, conduzido até lá, para essa evocação, porque ele quer ir embora. Só que percebe-se que ele se sente ainda constrangido a permanecer por ali. Poderíamos levar algum alívio aos vossos sofrimentos? Fazei votos para que a expiação chegue. Então, na verdade, ele já quer fazer ali a sua próxima programação para dar continuidade na sua evolução. E aqui, então, o que nós temos são vários e vários pontos que esse espírito apresenta, dando uma demonstração de que tem consciência da sua realidade, de que ele tem consciência dessas leis que regem a nossa vida aqui no mundo material. Então ele fala sobre reencarnação, ele fala sobre as provas que ele escolheu. Parece um espírito que tem ali plena consciência da sua condição. Ele fala do tempo que o espírito leva para poder se desprender do seu corpo físico, que vai demorando gradualmente, conforme os laços são mais ou menos apertados. Então ele queria apresentar essa consciência que provavelmente deve ter adquirido nesse período em que ele estava ali da sua desencarnação até essa evocação. Não sabemos qual é exatamente a sua condição no plano espiritual, no sentido de se ele está acompanhado por alguém, se existe ali alguma continuidade desse sofrimento, se ele se encontra isolado, solitário, como muitos espíritos descrevem também. Mas essas perguntas trouxeram para nós aqui um entendimento bastante interessante, muito mais focado aqui inicialmente na sua condição física, o que ele sentiu. Depois veio ali a questão da consciência, depois veio sobre os seus valores, né, a sua elevação ou a sua inferioridade, falando sobre a sua culpa também. Então Kardec aqui, com exceção do seu corpo físico, focou bastante dentro dessas questões morais, mas para que tivéssemos um entendimento maior, nós precisaríamos, por exemplo, de uma história sendo contada da mesma forma que foi contada por André Luiz, por Camilo Cândido Botelho, que ele viesse ali trazendo para nós um relato. Olha, na minha existência anterior eu era assim, na minha vida atual eu fiz tal coisa, depois eu cometi o crime, fui executado, eu continuo passando agora por essas e essas situações. Então o aprendizado que nós tiramos é exatamente sobre aquele momento que o espírito está vivendo, sem termos ali mais detalhes sobre o restante, né, da sua existência, né, o que seria desse espírito, podemos dizer assim, quanto tempo ele demoraria no plano espiritual, quais seriam as circunstâncias, as situações que ele vivenciaria devido a esse crime que ele cometeu. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, falamos então aqui do espírito Lemaire, né, esse prisioneiro, né, que foi assassinado, que foi executado, né, e o próximo tema que nós vamos estudar vai ser o espírito Benoît, que tem aqui, né, uma psicografia que surgiu em Bordeaux, março de 1862, então não foi uma psicografia recebida lá na sociedade, e essas perguntas então também provavelmente não foram feitas ali pelo pessoal de Kardec. Uma entrevista que foi feita e depois encaminhada para a sociedade para que pudesse ser estudada, analisada. Só para a gente pegar uma introdução, diz aqui para nós, né, que esse Benoît, um espírito se apresenta espontaneamente ao médium sob o nome de Benoît, diz ter morrido em 1704 e passar por horríveis sofrimentos. Então nós temos aqui um espírito que está há mais de